Elton Pereira, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Elton, seja muito bem-vindo nesse ano de 2026. Espero que esse ano a gente continue reforçando a nossa parceria aqui no nosso Notícias do Dia. Muito bom dia, Cíntia. Bom dia para você que acompanha e um feliz 2026 para todos. Para nós. E fico muito feliz de receber, Cíntia, principalmente muitas mensagens nas redes sociais das pessoas que acompanham, que gostam, que buscaram terapia depois. E você sabe que não é às vezes aquela pessoa que já acompanha há muito tempo o quadro. É uma pessoa que ligou o rádio e ouviu, que estava no trânsito e de repente pulando ali, sintonizando uma rádio e outra, acabou escutando aqui alguma coisa que a gente falou, e eu fico muito feliz quando eles compartilham e acabam falando que buscou a terapia ouvindo aqui o quadro Cuide de Você. Coisa boa. Olha, e vamos começar com um tema ótimo. Vamos de novo lá falar dela, rede social, porque eu queria começar falando o seguinte: você abre uma rede social, você tem a sensação de que todas as pessoas que estão ali têm uma vida absurdamente planejada. Já sabem o que vai fazer aos 3 minutos do segundo tempo, de tal dia, de tal viagem já comprada, tal meta, tudo planejado, com um planner, né, que está na moda, você ter tudo ali detalhado. Eu não sou aqui contra quem é planejado, não, aplicativos gente. Também. Não é porque eu não sou que eu sou contra, não. Eu acho bonito. Mas e se você não tiver essas metas? Se você não traçou todas as metas ali com como fazer para chegar lá? Você é uma pessoa que está por fora do mundo? Você é alguém menos porque você não conseguiu se planejar, não tem as tais metas? Enfim, o que está faltando, né, para você ter esse planejamento, já que ele é tão importante para você, te traz tanto sofrimento não ter? Pois é, em dezembro a gente já estava sendo cobrado por essas metas. E aí, já parou, já fez as metas? Calma, gente, a gente nem chegou no outro ano ainda, vamos dar uma segurada. E eu gostei da sua introdução, porque não é simplesmente a gente acabar aqui ignorando aqui a importância das metas. Claro que é importante ter metas, é importante você ter uma forma de mensurar em que ponto que você está, o que é que falta conquistar, ou então quais são as suas prioridades, mas é preciso que a gente fale também em relação às pessoas que emocionalmente estão adoecidas. E quando você está emocionalmente adoecido, é praticamente impossível você pensar sobre a questão da meta. Mas por conta justamente do que você falou, da cobrança social que a gente recebe aos meios, que a gente está exposto, principalmente à rede social, você fica se culpando, se cobrando, como o fato de não ter meta representasse um fracasso, uma falta de foco, e nem sempre é isso. A pessoa que agora, nesses primeiros dias de janeiro, está ainda sem as suas metas ou não parou para fazer esse planejamento, às vezes é mecanismo de proteção, é o cérebro dela pedindo esse tempo para se reorganizar internamente. Uma pessoa emocionalmente desregulada, quando a gente cobra ela por metas, é a mesma coisa de você pegar o seu celular com a bateria em 5% e achar que ele vai funcionar da forma perfeita. Ele não vai funcionar da forma perfeita. Ele está em modo de economia, ele já desativou ali boa parte das funções para poder preservar até que ponto aquele 5% vai durar. E muita gente, devido a esse cansaço físico, o emocional, a sobrecarga, seja ela familiar, do trabalho, está vivenciando essa desregulação emocional. Então, ao invés de a gente se preocupar nesse primeiro momento em atender essa expectativa do ter as metas, que tal a gente reorganizar a nossa casa interna? Começar a se perguntar, né? O que está faltando? Eu estou bem emocionalmente? Como que estão os meus pensamentos? Como que estão as minhas emoções? O que eu precisaria buscar antes de começar a me preocupar com essas metas? Esse é o papel da psicologia, do psicólogo. Se sozinho você não está conseguindo dar de conta, ou se você virou essa espécie de vítima do calendário, né? Até porque o calendário ele é uma construção humana. O calendário não está relacionado a um mecanismo psicológico que você tem que seguir, ou que essa virada de ano, essa página em branco, como a gente chama, principalmente agora nesse janeiro branco que é vivenciado na área da saúde mental, não significa dizer o remédio para tudo. O ano virou, realmente, né? Mudou ali o número, a cronologia, mas possivelmente, se você vem de um processo de adoecimento, a sua mente não resetou. O seu emocional, ele não acompanhou essa virada. É só um marco social, um marco histórico. Tem uma
uma curiosidade que eu descobri recente, né? E eu gosto muito de falar isso às vezes para os meus pacientes. A gente se apega tanto à questão do calendário, porque é janeiro, em janeiro tem que fazer tal coisa, em junho tem que fazer de tal maneira. Só que se a gente for parar até para analisar, calendário é organização de tempo, é uma questão política, é uma construção social. E aí um fato bastante interessante é que, se a gente parar para observar, com exceção de fevereiro, né? Todos os meses eles vão alternando entre 31 dias e 30 dias. Exatamente. Né? E já pararam para perceber que julho e agosto, os 2 meses em seguida, tem 31 dias? Né? Aí fui me questionar, mas por que tem 31 dias e não segue essa sequência desse calendário? Por uma questão de vaidade. Lá há décadas, né, há época atrás, quando foi feita a reorganização do nosso calendário, o Júlio César, né, o mês de julho é dedicado a Júlio César, e aí tem 31 dias. Quando o imperador romano Augusto César assumiu, agosto foi dedicado a ele. E ele não aceitou que o mês dele tivesse menos dias do que o de julho. Né? Então, por isso que julho e agosto, os dois têm 31 dias. O que eu quero dizer com tudo isso? É que toda aquela importância que às vezes a gente dá ao calendário, não existe uma ligação direta em relação à nossa saúde emocional, à nossa saúde mental. Isso aí é só uma construção humana. Não significa dizer que se você não conseguir agora em janeiro, que você perdeu a oportunidade ou que você não vai ter mais a possibilidade de fazer as suas metas ou de fazer realmente a coisa dar certo. Então não se apegue, não vire escravo, né, do calendário, dos meses, dos dias, porque é só uma questão de organização do tempo. Exatamente. Aliás, só uma curiosidade, e antes, a virada do ano não era no 1º de janeiro, era no dia 25 de dezembro. Não era, exatamente, antes da reorganização. Aí o Gregório, Papa Gregório, foi que mudou para o dia 1º. Tá vendo como envolve muito a questão do ego, né? Essa reorganização do calendário, do tempo, é muito fruto do ego, do humano mesmo, é uma construção humana. É provável até que o Trump mude agora para o dia do aniversário dele, o início do ano, né? Alguém duvida que isso vai acontecer? Não. Mas olha, isso que a gente está falando aqui hoje é muito importante, Elton, porque eu observo, por exemplo, jovens, né? Adolescentes que falam: eu tô velho, eu sou uma pessoa velha, sou uma pessoa idosa. Escuto muito isso. Não é? Muito, 30 bastante. anos eu já sou pessoa idosa, porque eu não quero sair de casa, eu sou uma pessoa idosa, eu já tenho tudo projetado. Gente, essa angústia, né? Essa ansiedade de que a vida já passou, porque você já viveu muito, já viajou muito. Então tem essa ideia, né, de que a vida já passou. Isso deve fazer muito mal para a saúde mental. Sim, cada vez a gente tem se deparado com uma aceleração do tempo, né? E aí você, falando em relação à idade um pouco mais aí, né? Eu diminuo um pouco mais essa idade. São principalmente o público feminino, ali pessoas que estão na faixa etária dos 25, 26 anos. Existe uma cobrança muito grande, tanto pelas questões profissionais, a dualidade que eles vivenciam. E aí, o que eu foco? Eu foco na minha carreira, mas ao mesmo tempo eu teria que já ter um relacionamento para pensar em um casamento, nos meus filhos. Aí tem a questão biológica, até com tal idade é o período mais seguro para se ter filhos, e aí eu não quero perder tudo isso. E quando junta, né, esse turbilhão de coisas na cabeça da pessoa, é fonte de ansiedade, é fonte do desencadeamento ali de um processo, quem sabe até de depressão, assim como essa cobrança pelas metas, né? Tudo isso, se você não está emocionalmente preparado para traçar essas metas, que tanto é cobrado, não só na rede social, mas pelas pessoas que estão ali em volta, isso vai ser um alimento ali, um combustível para processo de ansiedade, de angústia, de culpa. Então é preciso que a gente se liberte, né? Eu oriento o seguinte: ao invés de a gente estar preocupado, se você se identifica, né, com esse contexto emocional, de não estar bem ou simplesmente nem estar querendo, muitas vezes as metas, Cíntia, e para você que nos acompanha, nos escuta agora, você já se questionou, a meta é sua mesmo, né? É eu que quero de forma genuína aquilo? Ou eu estou só com medo de ficar para trás? Porque às vezes você está querendo aquela meta, está querendo planejar, está querendo usar o aplicativo da moda, o planner da moda, é só para não ficar para trás, é só para não se sentir fracassado ou para não ter o sentimento de que está perdendo alguma coisa. Recentemente eu escutei um relato de uma paciente, ela dizendo assim: Elton, eu não gosto de sair à noite, parece que já passou a minha fase, eu vou para aquele local, mas eu não se sinto bem, é sempre mais do mesmo, mas eu tenho um medo danado de perder alguma oportunidade. E se de repente eu não for, e for o momento de eu conhecer alguém legal, angústia, alguém bacana, ou então um relacionamento, que é o que tanta pessoa busca, ou seja, é só o medo de perder, nem é o que a pessoa quer, a pessoa nem gostaria de
estar naquele local, mas ela tem o medo de ficar de fora, o medo de naquele dia que ela não for, ela acabar perdendo alguma coisa. Então é preciso que a gente se questione, isso é meu ou isso é do outro? Essa meta que eu tanto busco é porque ela vai mudar a minha vida ou só porque eu estou querendo copiar a fórmula do sucesso do outro? Nossa, mas eu tô impressionada com esse nível de angústia. Sim, Isso gera sofrimento. É uma decisão a apresentação dos indicadores da segurança pública do Estado. Mais uma vez, no meio do ano passado, em julho de 2020, o Estado do Piauí perder alguma coisa. É uma coisa shakespeariana, né? Fica lá, ser ou não ser, vou ou não vou. Se eu for, vai acontecer isso, aquilo outro. Se eu não for, no entanto, pode acontecer isso. Gente, é tão simples, né? Sim, sim. E é preciso que a gente entenda o impacto desse tipo de comportamento, desse tipo de pensamento. E em relação ao que eu estava falando, acabei mudando de assunto, a orientação que eu dou nesse momento não é talvez a gente se preocupar com ter essa lista dessa meta do que eu vou fazer de janeiro a dezembro de 2026. Mas aí de repente começar com coisas simples. Que tal a gente investir em mudanças de hábito? Porque eu não acredito na possibilidade de você começar a pensar sobre metas se não existe ainda um alicerce, se não existe ainda um terreno fértil para isso. Eu estou bem, eu estou emocionalmente regulado, o básico eu já estou fazendo. Qual básico? De que você está falando? Eu já estou dormindo bem, eu já estou me alimentando minimamente bem, eu estou praticando alguma atividade física, qualquer coisa que coloque o meu corpo para se movimentar. Para mim fica contraditório quando às vezes o paciente chega lá tentando buscar essa fórmula mágica ou copiar essa coisa que ele viu na rede social, se nem o básico ainda está sendo feito, né? Já estou exercitando meu processo de gratidão, que a gente tem prova científica, tem inúmeros estudos do quanto que isso melhora a nossa saúde mental, né? Eu já consigo me monitorar para não reclamar tanto, reclamar um pouco menos. É preciso que, talvez nesse primeiro momento, você que está vivenciando essa fase, seja muito mais vantajoso a gente investir nesses pequenos hábitos que tem um potencial gigantesco de te levar para esse outro local que você tanto quer, do que a gente ficar tentando estabelecer aqui metas gigantescas, onde a gente não tem nem a base, onde você não tem nem o alicerce para fazer tudo isso. Olha, realmente uma coisa tão simples, né? Como era, antigamente a gente era feliz e não sabia, né? Fazia uma listinha. Sim. O que eu vou querer esse ano? Mas aí a gente não se cobrava, né? Porque o que eu acho, Elton, assim, que me preocupa é o excesso de autocobrança. E isso, eu imagino que deve provocar um adoecimento. A régua, ela tá, vamos dizer, muito alta. Hoje não se fala mais na questão do... a área financeira. Se você disser que quer ser milionário, vão dar risadas da sua cara. O auge não é ser mais milionário, é ser bilionário. Né? O auge não é você... hoje pensar na compra do seu apartamento, é pensar na compra da sua mansão. Por quê? Porque isso está sendo jogado lá na rede social. Quem tem sucesso não é quem tem um apartamento, é quem tem uma mansão. Quem tem sucesso não é o milionário, é o bilionário, né? E aí a gente vai comprando essa ideia de que todo mundo vai ter uma mansão, de que todo mundo vai ser o bilionário da vez, e possa ser que realmente a gente vivencie uma vida inteira de frustrações por não conseguir isso, e você não consegue nem garantir se realmente isso seria bom para você. Será que seria bom mesmo você ser esse bilionário, você ter essa mansão que você tanto... está nisso está aí, nesse local, né? Eu não sou adepta de quem acha que dinheiro não traz felicidade, não, eu acho que traz, mas desde que seja algo que é porque você vai transformar a sua vida com aquilo, né? Sim. Existe uma certeza de que isso vai ter esse impacto positivo. Olha, uma curiosidade aqui, eu sei que você gosta dessas informações, o governo chinês proibiu a realização de doramas a partir de agora, em que haja uma expectativa de romance entre mulheres pobres e CEOs. Sim. Por quê? Porque a figura do CEO ela é trazida nos filmes asiáticos como o milionário, o bilionário, aquele que pode tudo, o cara que manda, desmanda, tem um cartão black. Geralmente eles exibem o cartão. A vida daquele outro. Pode mudar a vida. Por quê? Porque as jovens estão com uma expectativa muito elevada, que é isso que você está dizendo. Sim. Não é mais milionária, querem ser bilionários. Sim. Porque os filmes trazem isso. Você casar com o CEO, vai conhecer um cara assim, e aí elas não estão querendo casar. Que interessante. Com outros homens que não sejam assim, não estejam lá no topo do topo. Então, a partir de agora, a gente vai ver doramas
os chineses, de igual para igual. Igual para K-dramas, né? Que os chineses são K-dramas, não são doramas. Doramas são os da Coreia do Sul. Porque eu chamo tudo dorama. Mas aí, a partir de agora, a gente vai ver, vai ter menos vai nos ajudar em relação a preservar a nossa saúde mental. Também aparecem os herdeiros. E são castas, né? Porque tá lá em cima e você tá lá embaixo. E ascender profissionalmente é muito difícil, né? Sim. Não é como aqui no Brasil, que a ascensão ela é mais fácil. Ela se dá também através da educação. E aí também, Cíntia, principalmente para quem condiciona a vida financeira a um estado de felicidade. Eu tenho assim, relatos não só de pacientes, mas também de profissionais que eu acompanho, que têm essa realidade de ter uma condição financeira onde o dinheiro não é realmente um problema. E eu já escutei de vários, né, falando assim, que gostariam que as pessoas que têm muito essa ideia de condicionamento de felicidade ao dinheiro tivessem a oportunidade, pelo menos por um dia, de estar na condição que eles estão, para que você chegasse à conclusão que não é isso. Não é isso que vai resolver o seu problema, não é isso que vai te trazer felicidade. E eu vejo isso acontecer. Eu vejo na prática, nos atendimentos clínicos, eu vejo em relação aos profissionais que eu acompanho. Então, esse condicionamento às vezes pode gerar muito mais adoecimento do que realmente nos ajudar ou, quem sabe, facilitar com que você chegue naquele mesmo local, porque a gente cria uma ideia às vezes fantasiosa. Nem sempre isso vai representar a felicidade, né? Nem sempre isso vai trazer para você os resultados que você gostaria. E aí, de forma bem rápida, a gente falando do que fazer, né? Ao invés de meta, a gente investir muito mais nos hábitos. Eu queria até compartilhar o que eu decidi nos 15 primeiros dias de janeiro. Eu também estou nesse grupo, talvez, do não me cobrar agora por metas. Eu tenho um rascunho, tenho uma ideia geral do que é que eu quero conquistar em 2026, mas eu ainda não acho que está na hora de sentar para dizer assim, vou colocar ponto a ponto do que eu quero em 2026. E eu preferi muito mais organizar o externo, né? Internamente. Eu levo em consideração que estou organizado e decidi investir no externo. Então, estou aproveitando os 15 primeiros dias de janeiro para consertar aquelas coisas quebradas de casa, para separar as roupas para doar, aquelas coisas que já não servem mais, de repente fazer uma limpeza, uma doação. Então, eu preferi investir nisso, em mudança de hábitos, né? Organizar primeiro o ambiente para que eu possa ter um cenário mais favorável, melhor para sentar e dizer assim, agora eu estou me sentindo bem, é o momento de traçar as minhas metas. E eu oriento muito essa parte. Não caia na cobrança social, não caia na pressão da rede social. Utilize o seu tempo. Quando realmente chegar naquele momento de dizer agora é a vez, agora é o momento, você vai saber. Né? É parecido com aquela frasezinha clichê, quando chegar o momento você vai saber. E realmente acontece. Quando é o momento, você sabe que agora você está preparado para isso. Muito bem, Elton, muito obrigada pela participação mais uma vez. Esse foi o nosso Cuide de Você aqui no nosso Notícias do Dia. Agradeço. Depois você pode assistir na íntegra, às vezes a pessoa não pega toda a entrevista, lá no nosso canal do YouTube. Vamos então com a nossa vinhetinha aí.